E aí, estamos Uhum. aqui, né? Gravando mais um episódio. São meia-noite e 40. Mas estamos aqui, firmes, mas não tão Simbora. firmes, mas não tão. Estamos agora na reta final, então vamos lá. Tá vindo Exatamente. aí. Vamos lá, então? Vamos. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Natália. Oi, meu nome é Júlia. Prazer, Gabriel. E bem-vindos a mais um episódio do Mirrorcast. Hoje, a nossa temática é sobre mídia. Reflexos. E mais mídia. Então, vem aí. Hoje nossa conversa vai seguir o rumo que não tem para onde fugir. Quando a gente fala de Black Mirror e comunicação, a gente observa bem mídia, meios de comunicação de massa e várias coisas nas quais isso se faz presente. Vários cenários do cotidiano mesmo. Uhum. Assim como nos episódios anteriores, tudo que a gente for falar sobre está relacionado com a nossa realidade e a ficção dos episódios de Black Mirror, procurando alinhar essas duas coisas com a questão da existência da indústria cultural, né? Isso, Nath. Só que aí, né, alguns de vocês, nossos ouvintes, podem estar se perguntando: tá, mas o que é essa coisa de indústria cultural? E a gente tá aqui para esclarecer rapidinho para vocês antes do nosso mergulho nesse episódio. Então, primeiro, esse conceito vai estar muito ligado à chamada teoria crítica da comunicação, né, da chamada Escola de Frankfurt, que nesse viés de pesquisa se dedicou muito à investigação e compreensão dos fenômenos que regem nossa sociedade hoje, né? Que são, surpreendendo o total de 0 pessoas, o capitalismo e a industrialização. Quem poderia imaginar, né, galera? Pô, quem Quem? poderia imaginar? O Queria famoso saber. capitalismo, adoramos todos. Estamos presos a ele. Bom, continuando a explicação, foram dois pensadores e escritores da Escola de Frankfurt que cunharam o termo indústria cultural. Os caras chamados Theodor Adorno e Max Horkheimer. De acordo com eles, a indústria cultural é aquela que possui padrões que sempre se repetem com a finalidade de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo. Isso, e também representa essa perda da singularidade da arte e da cultura a partir da replicação técnica delas, né? Ou seja, no fim, traz muito esse aspecto de identificação de significados e comercialização deles, que nem o que rola com as obras de Van Gogh hoje. A gente vê muitas estampas, muitos produtos no comércio das obras dele, que inclusive Sim. na época não era nem tão famoso, né? Na época dele, no caso. Ele era totalmente esquecido. Uhum. Pois é. Mas, Artista assim, pobre. a questão para o nosso episódio hoje, né, além disso, é trazer a percepção e as consequências da indústria cultural dentro e fora do episódio do que a gente selecionou para vocês. Uma das questões que a gente pode puxar logo de começo é, como foi dito em outros episódios, como a gente está numa sociedade supersaturada e bombardeada o tempo todo com informações. Isso faz parte do contexto de indústria cultural. Basicamente, tudo ao que temos acesso hoje é um produto, e principalmente dentro do meio de entretenimento audiovisual. Quantas vezes a gente não tem anúncios correndo por timelines infinitas nas nossas redes sociais? Comerciais nas TV, em plataformas de vídeo, no nosso celular, etc, etc. E assim, amigo, eu diria que 15 milhões de méritos é o episódio perfeito para mostrar isso. Porque dentro da realidade do protagonista, o meio de alienação que é encontrado para que todo mundo se mantenha onde está, ou seja, produzindo na base de uma hierarquia, é a mídia. E o tempo inteiro é isso acontecendo, né? E Sim. Bing, que é o protagonista, está inserido num contexto muito parecido com o nosso, no qual ele é rodeado por telas. Então, literalmente, o quarto dele é uma cela com telas, sabe? Ele não pode evitar estar olhando o anúncio, coisas o tempo todo. E hoje a gente tem certeza de que o rádio, por exemplo, não é o nosso meio de comunicação de massa maior. E longe disso, é justamente tudo aquilo que está nas telas. Ajudando também os telespectadores aí
o episódio do Bing, esse 15 milhões de méritos, é o episódio das bicicletas e também o famoso episódio do espelho no pescoço, sabe? Do caco de vidro no pescoço. São as partes Mas mais podem continuar aí. E é interessante como o episódio foca nisso de duas perspectivas, né? Tem a de quem tá incomodado com a fabricação de absolutamente tudo o que se pode consumir dentro daquele cenário, que é o caso do protagonista, o Bing, e a de quem parece não tá ciente ou que simplesmente não se importa com isso, sabe? Que é o caso de um colega, digamos assim, do Bing, que fica em uma bicicleta ergométrica perto da dele. Tipo, ele é meio que vizinho do Bing. Aliás, esse é meio que o trabalho de todo mundo que tá ali, né? Produzir energia cinética. Olha como eu lembro coisas de física. Ensino médio que segurou forte aí. Enfim, Uau! eles pedalam para produzir energia para esse sistema em que eles vivem, né? E esse cara, que é o vizinho, de certa forma, do Bing, ele é super aquele meme, eu se divirto, sabe? Ele é muito absurdo, muito mergulhado naquilo que está sendo alimentado para ele ali o tempo todo, que no caso são mídias. Pois é. Eu acho que a gente consegue enxergar bem que ele é uma caricatura perfeita de quem é acomodado com a quantidade de influência e de intenção de convencimento ou alienação que a mídia impõe, não é mesmo? Sim, amigo. 100%, amigo, 100%. 100% falou e disse. E assim, eles são pagos de acordo com o que pedalam, o que produzem como energia, mas eles pagam com esse mesmo dinheiro, os méritos, que é o que dá o nome do episódio, tudo aquilo que consomem, inclusive qualquer jogo, programa, vídeo que eles queiram assistir ou deixar de assistir. Se eles quiserem pular alguma coisa, se eles quiserem não assistir alguma coisa, eles têm que usar os méritos. De um jeito ou outro, eles pagam pela rejeição ou receptividade da mensagem. Exatamente, a gente vê muito a produção de bens culturais ali, de produção de mensagem que são super consumidas. Tem tipo um reality show de caça-talentos, tem um tipo de programa de mau gosto que consiste basicamente em fazer bullying com pessoas acima do peso. Tem aquele outro canal lá que é inteiro só de pornografia, tem os jogos de tiro, tem joguinho de pedalar ao ar livre, onde você pode mudar o avatar, ele é personalizável, enfim. As comidas também, elas são compradas em máquinas e, como os personagens dizem, a maçã que sai das máquinas é a coisa mais natural daqui, mas com certeza também foi feita. E ainda assim eles continuam consumindo aquilo, né? É tipo, para você ver o nível. Eles têm Uma noção do que realidade está insana. acontecendo, mas Inclusive, a parte do canal inteiro da pornografia é uma parte relevante da plot do vídeo, do filme, meu Deus, do episódio. Que a protagonista secundária, que é a moça que Bing se interessa, ela, no final, nessa coisa trazida para o reality show, por ter produzido muita coisa, ela é interessada e os caras ficam, você assim, não vale para atuar, mas, sabe, você vai fazer sucesso no canal de pornografia. Pra música, no caso. Ela canta, inclusive, a música mais símbolo, assim, de Black Mirror. E, enfim, é muito doido quando a gente pra trazer essa relação com o mundo real, né? É insano. Essa coisa de que a produção totalmente. industrial e midiática tá dominando a maior parte da nossa vida e que a mídia é um grande fator responsável mesmo. Ela tá lá pro pior, pro melhor, mas sempre vai se fazer presente. Quantas vezes, por exemplo, a gente não acaba gerando tendências culturais assim, através daquilo que nós mesmos consumimos, né, por meio dessa veiculação de mídia, né? Quantas vezes a gente não faz isso? E assim, a gente vê isso muito bem nas redes sociais hoje, que é basicamente mídia ao vivo, 24 horas por dia. Sempre tem mais e mais e mais conteúdo ali. E como diz a própria teoria crítica dentro desse contexto, existe uma redução do indivíduo a ser basicamente apenas um consumidor. E um consumidor passível
na maior parte do tempo. Não tem para onde fugir. Sim, a gente pode até usar de exemplo um dos personagens também que vive comprando cabelos novos pro personagem dele, né, pro avatar do jogo de pedalar, a roupa, né? Aquele produto ali pro personagem nem sequer é real, não existe, mas ainda assim a gente compra aquilo. E nem skins em jogos. É. E é algo extremamente normalizado dentro dessa nossa sociedade, né? Como o Gabriel acabou de falar sobre skins de jogos. Enfim, nessa época contemporânea, porque basicamente tudo é movido pelo dinheiro e pelo ciclo de consumo que ele propaga. Um episódio que mostra um pouco mais dessa influência toda que redes sociais chegaram a ter sobre nós, que a gente já falou aqui em outro episódio, é o Nosedive. Mas se a gente for falar especificamente de aplicativos, a gente pode até falar do Hang the DJ, que a gente mencionou antes, que a gente ia falar dele. Lá da quinta temporada, esse episódio, ele é basicamente um dispositivo, aplicativo, que escolhe matches, parceiros para as pessoas, e que comanda até quanto tempo esses pares formados ficam juntos. Bem distópico, né? E isso acontece até porque a galera tem muito receio de desobedecer esse sistema de match e ser punido sendo mandado para fora dele, já que eles nem sabem o que tem fora disso. É perfeito para ilustrar, até por conta de a gente deixar que a mídia tome conta da nossa vida nesse sentido, né? Por até não conhecer uma realidade sem ela também. E a gente sim tá vivendo num relacionamento tóxico como sociedade, num contexto midiático, e a gente sim tá muito dependente daquelas mensagens para decidir nossa vida. Amiga, 100%, eu concordo. Tipo, até os limites, né, colocados ali, estabelecidos por diferentes tipos de mídia, a gente, de certo modo, acaba acatando mesmo. E é ótimo também sobre como esse modo de vida é super acelerado e muito determinado por momentos e tal. Mas isso é uma coisa muito Bauman, que é o carinha que fala sobre modernidade e relações líquidas. Só que, assim, parando pra pensar, essa coisa de Bauman, né, da aceleração da nossa vida, também tem a ver diretamente com isso, de que tem muita informação o tempo todo sendo veiculada por grandes meios de comunicação pra gente num volume muito grande, né? Sim. Agora, se for considerar não só o aplicativo de modo geral, mas também o que acontece dentro deles como meio de comunicação, basicamente os hipervelozes, em redes sociais, onde há informações a todo momento, a gente pode entrar em um outro episódio, o Odiados pela Nação, que inclusive é o meu episódio favorito, já tinha mencionado isso, Grandíssimo. que é basicamente sobre a cultura do cancelamento que se criou nesses meios virtuais, né? No caso, o famoso X lá. Tudo bem que nesse caso o cancelamento era total por meio das hashtags de morte a fulaninho, né? A galera que era mencionada nela era morta por meio de abelhinhas, robôs e tudo. Enfim, a gente falou um pouco sobre. É muito sobre como a mídia, quando manipulada por nós, também pode ser tão nociva quando é manipulada por pessoas maiores do sistema. Sim. E a gente pode ver que ela pode funcionar também em determinados momentos, né? Contra um certo sistema político, econômico, contra uma ideologia mesmo. Lá no primeiríssimo episódio da série e no Nacional, a gente tem isso, por exemplo, uma oposição terrorista ao governo inglês, um tipo de realidade paralela, né? Sequestra uma princesa da família britânica, inclusive Black Mirror é uma série bem britânica, é passada no Channel 4, e se utiliza da mídia para deteriorar a imagem do primeiro-ministro propositalmente. Basicamente, esse terrorista sequestra a Susana, que é a princesa desse episódio, para ter um momento ali na mídia para falar sobre arte, política e rebelião. E demanda que, para que a princesa seja solta, o primeiro-ministro cometa um crime em rede nacional ao vivo contra uma porca. Que, inclusive, essa é uma coisa bem pesada que muita gente diz para pular o primeiro episódio justamente por causa disso. É bem tenso. Traumas. Ele, inclusive, manda as mensagens ameaçando matar a princesa por meio das redes sociais.
onde ele posta esses vídeos em quais ele faz essas suas exigências. E no meio disso tudo, tem agente do governo o tempo todo atrás desse cara, assim, desse terrorista, sequestrador. Mas eles não conseguem achar, né? O cara é um fantasma. Isso. Pois é, e o sequestrador é bem específico, bem claro, ele é bem direto. Tem que ser ele, tem que ser o ministro a fazer, tem que ser ao vivo, tem que estar lá no maior canal televisivo sendo transmitido, e não pode nem tentar usar deepfake ou dublê, efeitos especiais ou etc. Porque só vai piorar a situação da vítima, da princesa, sabe? E por trás disso tudo, a gente tem uma mensagem muito forte sobre a sociedade do espetáculo e como a mídia tem um poder moral gigantesco sobre as pessoas. Para mim, o mais interessante é que essa parte moral do público é muito explorada. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente vê também na teoria funcionalista. Entre tanta coisa sendo direcionada, existem disfunções que surgem. Entre elas está aí a apatia social, né? Isso vale tanto para o hino nacional quanto para Odiados pela Nação. Existia uma propagação de mensagens de violência através de meios de comunicação de massa das quais as pessoas fazem uso. E aí chega ao ponto que às vezes a gente se torna meio dormente quanto a isso. Pois é. Verdade. E em hino nacional a gente vê muito como a galera que antes estava do lado do ministro, né? De que fazer aquilo seria impensável, a pior coisa do mundo e tal. Aos poucos vai sendo arrastadas para esse lado de ser consumidor, né? Espectador. Dessa parte de sociedade do espetáculo, chegando ao ponto de que, no fim, a moral das pessoas é ali manipulada. Não diria manipulada, mas enfim, é mexida. E no final do episódio, todo mundo tá nas casas, nos bares. Tipo, todo mundo tá onde tiver uma televisão pra ver aquele ato ser cometido, porque o ministro, enfim, né? Ele cede pra a princesa não ser mais ferida. E tinha muita pressão em cima dele. E eu É não duvido. engraçado nessa parte também que Black Mirror é uma série que dá a ideia que é futurística, mas ainda assim coloca tudo na televisão, tudo ao invés de ser celular, outras mídias assim. Porque no final foi feito em 2011. Mas Isso. esse primeiro episódio, para falar a verdade, ele parece menos ser algo do futuro. Eu acho que é um episódio que dá a entender que pode até se passar na vida real, no tempo atual. Enfim, Sim. esse é muito... Opa. Inclusive, eu acho que isso realmente aconteceria na vida real. Se, tipo, uma situação dessas viesse, por exemplo, chegar à nossa realidade, com certeza teria muita gente na frente de uma TV para assistir esse tipo de coisa. Pois é. Esse é muito ponto, sabe? Como a percepção moral das pessoas pode ser distorcida através da mídia e dos impulsos que ela fornece. Tanto é que o plot do episódio não é nem só a realização do ato do ministro. O fato da princesa, ela foi liberada 30 minutos antes dessa transmissão. Só que absolutamente todo mundo está vidrado na TV, aguardando a transmissão. E é mostrado, sabe? Bares cheios, pessoas se reunindo em torno dos aparelhos, enquanto que as ruas estão vazias. Então ela é solta, desmaiada na rua mesmo, é encontrada por um casal e tal, como se nem fosse importante. No fim, o espetáculo de horror produzido era o que realmente chamou a atenção das pessoas. A mídia foi a prioridade naquele momento. Sim. Agora, outra coisa que não tem como deixar de lado é o nosso processo de moldagem social por meio daquilo que a mídia direciona pra gente. E a quantidade de produto que uma coisa pode virar, né? Por exemplo, artistas, músicos, a galera ali que tá no mainstream hoje tem uma dependência fortíssima do ser produto. E é uma das coisas que é dita dentro da teoria crítica sobre a indústria cultural. O Walter Benjamin, ele fala muito da perda da singularidade da obra de arte dentro disso. Quanto mais gente reproduzia a escala fordista, né, uma mesma obra das mais variadas formas comercialmente possível, ela vai perdendo esse ponto de arte. Ela deixa de virar arte e virar produto. Como ele fala, ela perde a aura de arte. Triste. E o episódio Rachel, Jack e Ashley 2, que eu vou chamar de Ashley 2, porque o nome é muito grande,
Ele também mergulha muito nessa parte, né, do mundo pop, principalmente. Uhum. A Miley Cyrus interpreta, né, a popstar ali, em torno do qual o problema do episódio surge, que é a Ashley O. Ela é uma cantora pop que, por conta do aspecto popularidade, né, de ser comercial, do que vende, né, ela é forçada pela equipe dela a se portar de uma determinada forma. Então, rola muito dela ter suas músicas alteradas, sabe? Ao ponto que aquilo que tá sendo visto, que as pessoas são fã e tal, que repetem comportamento, não é ela. É um personagem que foi fabricado. Eu fico E eu pensando. acho também. Opa, quer falar, Natália? Não, eu ia dizer, eu fico pensando eu no lugar dela e acharia isso intancável, assim, não conseguiria. Pois é. Eu acredito que a escolha da Miley nesse episódio é ótima e, assim, foi 100% proposital, porque ela também sofreu isso na vida real. Então, é doido, né, de se pensar. Ela sofreu isso de uma das maiores empresas de tesouros da indústria cultural, a Disney. Para quem Sim. não pegou a referência, no caso é Hannah Montana, que é Miley Cyrus. É um personagem falso montado pela Disney. Pois é, Natália. aí. E aí a gente faz muito desse paralelo midiático do episódio com o que ocorre na realidade. Ela se torna um produto, inclusive o merchandising, para a marca que é a Ashley, né? E ela é forte ao ponto de eles criarem um tipo de assistente barra inteligência artificial em formato de robozinho com cabelo roxo igual o dela, chamado Ashley 2, que tem ali seus prompts, mas basicamente é baseado na personalidade da Ashley, mas a personalidade pop dela. Não é a personalidade Ashley pessoa. Sim, sim. Até porque a Ashley ou, né, que é a original ali, tá num cenário em que ela tá se afogando em depressão, basicamente. E aí é Uhum. que, inclusive, mostra ela até dopada, sabe? Chegando ao ponto de que no episódio ela tá em um estado catatônico, assim, e ela até perde a consciência por causa disso, ela fica internada, em coma e tudo. E a pode ter um final feliz, né? No qual duas meninas, Jack e Ashley. Eita, Ashley não, perdão. É, Rachel e Jack, no caso, a Rachel sendo muito fã da Ashley O, elas têm uma Ashley 2, e aí com a ajuda da Ashley 2, que meio que pega e se revolta e tal, elas conseguem revelar tudo o que estava acontecendo com a Ashley O, sabe? E assim, é muito comum esse colapso de grandes nomes da indústria da música, de cinema, enfim, celebridades por coisas do tipo, né? Se não tivesse acontecido, ninguém nem ia questionar. Uhum. E mesmo assim, as grandes empresas criam muitos produtos para o público, a exemplo da própria boneca robô da Ashley. Mas isso se estende para roupas, maquiagens, produtos de beleza, etc. No Sim. cinema, a gente tem uma expansão bem maior disso, por exemplo, na quantidade de produtos de merchandising que está associada a grandes blockbusters. Então não é necessariamente algo relativo a uma estrela, a um famoso específico. A Sim. gente tem, por exemplo, e aí é de fora do universo de Black Mirror, mas é um dado real, e já citado nesse episódio, a Disney, que liberou no primeiro trimestre desse ano a quantidade de lucro que obteve em vários setores só desse ano, e no setor de parques, experiências e produtos, ou seja, de merchandising, o lucro foi mais de 7 bilhões de dólares. Cara, e esse é um número gigantesco, tá ligado, gente? Absurdo. É um número de um trimestre, do primeiro trimestre Uau. desse. Só em janeiro, fevereiro e março, eles conseguiram 7 bilhões de dólares em merchan. Muitos Enfim. dinheiros. Muitos dinheiros, real. Junto a isso, cresce também o costume da gente em estar normalizando e continuando um ciclo de consumo associado a nomes, a tendências, né? Na maior parte das vezes, ligados a essas imagens perfeitas que são impressas pra gente, de quem já é destaque na mídia, sejam de artistas, como a Ashley O, por exemplo, seja de, sei lá, personagens de desenho, de filme, etc. É aquela velha história de vender os produtos
dando a impressão de que comprá-los te torna mais perto de ser aquele indivíduo que aparenta ser e ter a vida perfeita, sabe? A gente, então, tem essa visão de que a gente tá comprando a perfeição, sabe? A gente tem essa ideia falsa de que a gente tá consumindo, tá se tornando aquilo, sabe? Sim, Inclusive, isso é bem uma coisa de relação parasocial, que acontece bastante com muita gente. Explicando, aqui do dicionário aqui, relações parasociais são relações unilaterais estabelecidas entre figuras presentes em conteúdo de entretenimento e a sua audiência, que são percebidas de forma diferente entre seus participantes, com a audiência tendo uma falsa sensação de proximidade direcionada à figura midiática. É sim. literalmente isso. Tipo, em busca dessa vida perfeita, a gente compra roupa, corta cabelo, come e vive estilos de vida medidos por tendência. É muito louco isso daí. E, assim, mídia, né? Mídia e mídia refletindo basicamente quase tudo que é um comportamento normal pra gente hoje. O episódio de hoje deu um bocado do que falar, né? Mas a gente vai ficando por aqui e também convidamos vocês a deixarem suas impressões lá nos comentários do YouTube. Suas A gente impressões e inscrições, hein? Inscrições Talvez. é importante. Dropa aí a inscrição. Talvez agora a gente fique mais sensível a perceber o quanto do que fazemos e consumimos é algo que realmente vem de nós mesmos, em comparação a algo que a gente é levado a fazer por um costume social de simplesmente estar obedecendo e vivendo dentro do contexto da mídia. Pois é, agora vocês têm um esclarecimento que aqui o Mirrorcast trouxe, né? Eita, como fala errado. Mas enfim, gente, a recomendação que a gente deixa pra vocês hoje é aquele filme super underground que ninguém nunca ouviu falar. Desconhecidíssimo. Nossa, a gente teve que cavar muito pra reconhecer, pra saber. Super desconhecido, né? Que é o Jim Carrey. O filme O Show de Truman, né? Que inclusive eu acho que tem uma pegada bem Black Mirror, assim, de certo modo, ainda que retrô, enfim. E mostra que a gente pode ser manipulado ao consumo e certas ações o tempo inteiro sem estarmos cientes disso. E aí é isso. Inclusive esse filme é muito bom, velho. Nossa, eu adorei muito quando assisti ele. Mas, Eu enfim. fiquei em crise existencial quando assisti o filme originalmente. Eu também. Eu fiquei pensando, será? É tudo falso. Mas, enfim, muito obrigado para vocês que nos escutaram até aqui, né? A gente te espera no próximo episódio. E é isso. Tchau, tchau, gente. Um beijo, um abraço. Até logo pra vocês. Valeu, falou. Galera.